sem prejuízo. Deixa eu te falar sobre aliança. Quantos podem dizer que estão em aliança? Quantos têm ideia clara do que seria aliança? Então, hoje eu vou falar um pouco com você sobre o poder da aliança. Porque a aliança, eu não sei onde está vazando, se é no PA ou se é aqui, né? Aliança, queridos, ela pode ser até mesmo um fardo para quem não entende ela, para quem não entende o real significado. Para muitos, aliança é uma prisão e ignoram toda a essência. Então, aliança não é um contrato, não é simplesmente um acordo. Aliança é compromisso. E é um compromisso, por não ser um contrato. Aliança não é baseado em documentos, em contratos escritos, reconhecidos. Não. A aliança, ela é tão superior, irmãos, que ela é baseada na palavra de quem se aliança, quem toma aquela aliança, na palavra e na honra, no amor, para que aquela aliança se mantenha. Porque muitas pessoas até dão a sua palavra, mas se atrapalham na hora de manter a sua palavra. E por que nós falamos tanto de aliança? Porque aliança, por que nós falamos ou não? Melhor dizendo, por que eu estou dando esta noite, ressaltando a importância da aliança? Porque é com aliança que Deus nos trata. É através de uma aliança que somos sustentados, guardados, protegidos. De uma aliança que a Bíblia diz que uma aliança superior àquela que era imperfeita. E, de forma prática, eu quero falar de 2 níveis de aliança. 2 níveis, o nível que nós temos com Deus, mas o nível que nós temos de aliança uns com os outros e com a obra. Então, o que você já deve, se você é leitor da Bíblia, você sabe da história de Ruth, no livro que leva o seu nome. Então, Ruth, capítulo 1. A partir do verso 5, vamos ver se é do 5, Mara, por favor, querido. Ruth, capítulo 1, a partir do verso 5. A partir do verso 6, por favor, pode continuar. Então se dispôs ela, Noemi, com as suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras, no lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Preste atenção agora nisso, próximo versículo. Disse-lhes Noemi: ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Se você é leitor da Bíblia, você lembra, Noemi perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos, depois de estar em uma terra estrangeira. Eles eram israelitas que foram para a terra de Moabe por causa da fome, da seca. E lá
morreu o marido de Noemi, e depois morreram os 2 filhos, e agora as 2 noras, está Noemi com as 2 noras, e ela fica sabendo que a seca, que a fome, Deus tinha usado de bondade com Israel, e a seca e a fome tinham acabado. Então Noemi, sem seu esposo e seus maridos, decide retornar, e a princípio as suas 2 noras acompanham ela. Ou seja, a aliança, queridos, de um casamento, ela deve durar até que a morte os separe. Essas 2 noras já estavam fora, já estavam livres da aliança que elas tinham com os filhos de Noemi. E quando Noemi decide voltar para a terra da sua parentela, agora sem o esposo e sem os filhos, as 2 a princípio elas acompanham, mas aí no caminho, já na caminhada, Noemi fala às 2: voltem, não faz sentido vocês me acompanharem, vocês podem casar de novo, voltem, eu não posso mais dar filhos para vocês, mesmo que eu pudesse dar filhos, vocês esperariam pelos filhos crescerem? E elas começam a chorar, as 2 começam a chorar, e aí elas elas pedem para acompanhar, e Noemi fala de novo, e uma delas retorna. Noemi beija as 2, e uma delas retorna. Não tem nada de errado, não teve nada de errado. Já não havia mais aliança, porque a aliança findou com a morte, até que a morte separasse. Mas uma delas, Ruth, ela diz: não diga isso. Vamos acompanhar? Verso para a gente correr. De ganhar tempo. Verso 16, tá? Deixando o verso 16. O que eu quero que você entenda antes disso é que em nossa caminhada, em nossa jornada, quem já passou por perdas sabe que nunca mais alguém é a mesma pessoa depois de uma perda. Não tem como ser. A gente supera, a gente continua, mas a gente se torna diferente, porque é algo que era nosso ou parte nossa se vai. Então Noemi passa por uma jornada diferente de tudo que ela tinha vivido, de tudo até então. E aí as suas 2 noras a princípio acompanham. Elas acompanham Noemi, melhor dizendo. Só que, queridos, uma fica pelo caminho. E como eu disse, ela não fez nada imoral, indecente ou impróprio. Aqui você já percebeu que essa aliança, nós temos várias alianças. Tem a conjugal, que é íntima, que é única, que é própria, mas tem a aliança ministerial, tem a aliança familiar, tudo. Irmãos, quem nos dera tudo fosse possível através de alianças, de palavras. Pessoal, você poder comprar as coisas e não precisar ir lá no cartório, todos sustentássemos as nossas palavras. Hoje essa verdade ou esse atributo, ele ficou em segundo ou em terceiro lugar. As pessoas ainda casam na igreja ou diante de um juiz de paz,
Mas o que vale é a assinatura, não é isso? E mesmo que alguém não tenha assinado, vem a justiça e diz: olha, se houver prova de convívio, então é expedido uma declaração de união estável, documento. Só que isso aqui vai muito mais do que documento. Aqui você vê duas mulheres acompanhando uma outra mulher sem nenhum futuro, sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhuma. Noemi não pode prometer nada. Noemi não pode dizer: olha, vão comigo que lá vocês. Não, Noemi diz: fiquem, para que vocês tenham outros maridos, recuperem a vida de vocês. E eu estou trazendo o exemplo de Ruth, porque é muito parecido como nós vivemos na igreja. Não existe aliança verdadeira sem amor. Você deve ter lido, você se lembra? A Bíblia diz que quando Jonatas e Davi se conhecem, a Bíblia diz que a alma de um amou a alma de outro. Não foi isso? Para Jonatas amar Davi aquele ponto de dar a sua capa, de dar a sua posição, mesmo que simbólica, de forma simbólica, só por amor. E ali não se trata de amor carnal, efêmero, não, era de alma. Davi chega a valorizar, claro que você sempre vai ver a maldade, ainda mais nos dias de hoje. Davi diz: Jonatas, o amor de Jonatas vale mais do que o amor de 100 mulheres, porque era outra comparação, não era físico, não era carnal, não era pecaminoso. E aí essas duas mulheres, uma retorna. E se você vai prestar atenção, porque na igreja você entra em aliança se for por amor. Se alguém quiser voltar, recuar, eu não posso. Não é um papel que vai segurar ninguém. Isso está acontecendo nos casamentos. Mas ainda é até que a morte separe. É assim que é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Não é que seja num contrato. Não, você sabe o que é que a morte separa? É quando a vida se vai, né? Você sabe, o casamento ele é consumado com um ato. Isso até juridicamente. Se não houver consumação do ato conjugal, o casamento pode ser anulado. É mais do que papel, vocês estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? É mais do que união estável, é união de vidas, de propósito. E na nossa caminhada, na caminhada da igreja, é assim. Muitas pessoas vão na bênção. Noemi beijou suas noras, abençoou suas noras, declarou o melhor sobre as suas noras. Mas uma foi e outra disse: porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Uma decidiu ir sem nenhuma perspectiva, sem nenhum contrato, sem nenhuma garantia. Uma resolveu ir por amor, a ponto de Noemi dizer: não posso te obrigar a que não me sigas. Você está entendendo? Irmãos, eu creio que nós acredite quando eu digo que eu sirvo ao Senhor em uma igreja extraordinária, servindo a irmãos extraordinários. Acredite, você sabe, eu não tenho dificuldade de declarar isso, de expressar isso. Nós somos a expressão da verdade, que Deus pega as coisas que não são para desfazer com aquelas que são, as coisas fracas para desfazer com as fortes.
nós temos vivido essa verdade. Isso não nos traz orgulho, não, isso nos traz alegria de saber que nós não estamos brincando de fazer igreja. Dá alegria de saber que a palavra de Deus se cumpre hoje como se cumpria antes. Mas é assim a nossa jornada. Deus tem sido extraordinário, tem sido, olha para o nosso tamanho, olha onde nós estamos, e ainda não é o que haveremos de ser, diga amém. Você sabe como Deus tem ampliado a nossa visão, vai ampliar a nossa tenda, eu creio nisso, mas há algo mais para nós experimentarmos, há algo diferente para nós vivermos. Eu não quero, queridos, eu falei isso, eu tenho falado isso para os nossos obreiros, eu não quero aliados, porque aliados eles são convenientes, com estratégia, com ganhos, com conquistas. Os aliados eles são para momentos convenientes, apropriados. Não, eu quero amigos. Eu não quero servir numa igreja, como diz o escritor aos Hebreus, como um fardo. Não. E eu creio que Deus pode nos levar para esse nível de andarmos em aliança, de andarmos por amor, de andarmos não pelo que vamos ganhar, não pelo que vamos ser, não, mas pelo prazer de estarmos um ao lado do outro. E isso só acontece quando a aliança ela é uma decisão sustentada por honra e por amor. E assim, você sabe, o amor nunca acaba, não é isso que diz a palavra de Deus? O amor nunca acaba, mas ele adormece, mas ele fica quietinho, às vezes ele fica lá atrás, a gente vai caminhando e a gente nem percebe que o amor ficou lá atrás, ele nunca acaba, a gente que deixa ele lá atrás, porque a Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz, o próprio Senhor exortando a igreja em Éfeso, volta ao primeiro amor, volta, veja onde você caiu, retorna e volta a praticar as primeiras obras. Às vezes a gente não percebe que a gente está andando um ao lado do outro, pela vantagem, às vezes por pena, às vezes por caridade. Pastor, caridade e amor, eu não vejo da mesma forma. Tem a versão lá que fala que é, né? Eu não vejo. O amor é muito mais excelente. Amém, igreja? Quando nós andamos por amor, nós não olhamos mais para nós olhamos para o outro. E eu creio, irmãos, que Deus pode nos levar para esse nível. Eu creio que nós podemos ser uma igreja aliançada. Eu creio que para onde um for, todos iremos. Para onde o Senhor nos levar dentro do propósito dele, nós vamos andar em unidade. Não tem como senão a gente vai repetir os quadros que estão aí. Senão nós vamos, pastor, irmão, eu já disse isso para você, é algo que eu julgava assim, até cair a ficha. Eu ficava me perguntando, por que Deus, não se escandalize com o que eu vou te dizer, é até estranho um pastor falar isso, mas eu não posso esconder do que estava no meu coração. Eu dizia, como é que Deus está nesse lugar? Como é que Deus está em tal igreja? Às vezes a gente fica sabendo de alguma coisa e a gente fica dizendo, como é que Deus está lá? Como é possível? Aí depois de tanto ler, um dia a ficha caiu. Sabe? Você sabe tanto quanto eu. Presta atenção na cena. Jesus na casa do Simão leproso. Quem era Simão? Fariseu. Tinha alguém mais santo que o fariseu, irmão? Fariseu dava
fariseu dava lembra? Ele orava nas esquinas para todo mundo ouvir, dava o dízimo até do cominho, não era isso? Era tão irrepreensível que na hora de orar, ele ainda percebia que tinha alguém incomodando ele, o publicano. Não era isso? Publicano incomodava o fariseu, porque o fariseu, a santidade dele era de fora, não tinha nada de dentro. Era o que ele fazia. Jesus chamava eles de sepulcros caiados. Por fora era a maior boniteza, linguagem do paraense, mas por dentro era podridão. Então, Jesus foi na igreja do fariseu, foi na casa do fariseu. Mas quem é que estava adorando o fariseu? Na casa do fariseu, quem é que estava adorando? A pecadora. A pecadora que estava adorando. Você viu o fariseu adorando? O fariseu estava lá. Se este fosse profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. Não é isso? Aí Jesus diz lá: ei, Simão, deixa eu falar um negócio aí, Simão. Jesus não falou com esse deboche, tá, irmãos? Eu que estou falando. Vou falar uma coisa para você. Simão, alguém devia mais, outro devia menos. Um devia 50, outro 500. Foi perdoado de todos. Quem amou mais? Simão. Simão, essa é fácil, Jesus. Aquele que perdoou mais. Pois é, essa mulher, Simão, foi perdoada de muitos pecados. Por isso ela ama mais. Simão tinha, irmãos, quando sabe, isso é um tapa na minha cara, porque Jesus está lá na igreja do fariseu, mas eu quero que ele esteja aqui na igreja onde há amor, aliança. Eu quero que exista um lugar em Santarém que não precisa os pecadores, os adoradores ir na casa do fariseu para adorar Jesus. Não, que tem um lugar em Santarém onde todos possam adorar prostrados aos pés do Senhor. Sabe, irmãos, Jesus disse para o Simão: Simão, eu vim na tua casa, não me beijaste, não lavastes os meus pés, não me saudastes. Esta, desde que eu entrei na tua casa, não cansa de lavar e beijar os meus pés. É outro nível, irmãos. O Simão era cheio das graduações, o Simão era cheio sabe, era fariseu, era irrepreensível. Lembra de Paulo? Judeu de judeu, da tribo de Benjamim, fariseu de fariseu, criado aos pés de Gamaliel, na lei, irrepreensível. Paulo era irrepreensível. Ele mesmo diz, sabe o que ele faz? Ele fala quando ele encontra Jesus: tudo isso é esterco diante da soberana vocação de Deus. Você está entendendo? Existe uma forma melhor para nós andarmos, sem contrato, sem imposições, por amor, por palavra, por honra. E é isso que eu quero que Deus desperte dentro de cada um dos nossos corações, para que cada crente que seja gerado, cada filho de Deus que seja gerado nesta igreja, seja gerado, banhado no batismo de amor. Que se for preciso você não receber nada, você sabe que não vai receber nada, mas você diz: não me peça para voltar, porque eu não te largo. Não me peça para eu te abandonar, porque eu não te abandono. É o que eu quero, irmãos, é o desejo. Sabe, nós vamos para o céu de qualquer jeito. Já falei isso para você, de qualquer jeito você vai, nem que seja dormindo. Um pai não deixa o filho. Você já saiu de casa, teu filho dormindo, você já deixou ele lá porque ele estava dormindo? Não, você não deixa, porque ele é teu filho. De um jeito ou de outro você vai para o céu. Amém? Porque não depende nada nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se tivesse em nós, irmãos, essa salvação, meu irmão, eu e você já tínhamos perdido lá atrás. E aí Jesus ia ter que morrer de novo,
Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus já perdoou até o último dia do teu pecado. Amém? Vamos ficar de pé? Se você prestar atenção, se você continuar lendo esse livro, é muito pequeno, é uma leitura muito, muito prazerosa, é gostosa. É um conto maravilhoso de amor. Porque Ruth resolveu amar sua sogra. Porque Ruth resolveu ter uma aliança com a sua sogra, mesmo livre da aliança que ela tinha com o filho da sogra. Deus fez com que ela fosse desposada em um outro país, em uma outra terra. Não só isso, Deus fez com que Ruth fizesse parte, assim como a prostituta Raabe, a outra estrangeira, a cananeia Raabe, a moabita Ruth, fizesse parte da genealogia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ruth gera o avô de Davi. Sabe, às vezes você se mete num negócio, por que eu estou andando com esse irmão? Querido, Jesus disse assim: olha, estive nu e não me vestiste, estive preso e não me visitaste, estive com fome e não me deste do que comer. Perguntaram para ele: Senhor, quando isso aconteceu? Quando porventura isso teria acontecido? Jesus disse: todas as vezes que deixaste de fazer a um dos pequeninos. Você não perde nada por andar em amor. Você não perde nada por andar em aliança. Ao contrário, o que você perder porventura, momentaneamente, o Senhor te restitui, e a restituição sempre é maior do que a perda. Sempre é maior. Sabe, eu pedi para você cantar, eu pedi para o nosso ministério cantar. Se você quiser se juntar a eles, tá? Você vai lembrar. Eu queria muito que a gente cantasse, todos nós, Deus de aliança. Porque, irmãos, eu não quero ir para frente se não for com aliança. Sabe, eu creio que o que o Senhor está colocando em nossas mãos é extraordinário. Eu já te falei, vale milhões. Vale milhões. Todo mundo pode ter um canal no YouTube, é um canhão, é um foguete. Mas não existe mais, existe menos de uma dezena de FMs em Santarém. Todo mundo pode ter um canal, mas nós vamos ter algo que todo mundo pode ligar o rádio do carro, da casa, do celular, de onde estiver. Irmãos, eu não quero ir para frente, eu já tenho, você sabe, não vai dar tempo de falar. O Senhor veio fazer conosco uma nova aliança, não baseada mais naquelas que Israel quebrou. Não. Agora é uma aliança representada pelo segundo Adão, porque nenhum de nós conseguiria sustentar essa aliança. Então Deus mandou o seu Filho para que representasse a cada um de nós. Somos falhos, que às vezes somos inconstantes, que às vezes não fazemos como deveríamos. Então Deus mandou o seu Filho para representar todos os filhos. E uma nova aliança. Lembra, assim como no casamento o ato consuma, assim também essa aliança tinha que ser consumada com sangue. E foi o sangue o mais alto preço, o sangue mais precioso. Nós estamos debaixo da aliança, a nova aliança, a aliança do sangue do Cordeiro de Deus. Eu não quero ir para frente se não for assim, irmãos. Nós já temos aliança com Deus, e agora nós podemos ter uma aliança de amor uns com os outros. Não vale a pena se for só por contrato, não vale a pena se for só por compromisso, não vale a pena se for só por conveniência, não vale a pena se for só pelo que nós vamos ganhar. Não! Vai valer muito mais a pena se for por amor, vivendo em amor. Feche teus olhos. Vamos louvar o Senhor. Vamos pedir que o Senhor derrame sobre nós o seu amor, para que haja uns pelos outros um ardente amor uns pelos outros.
sempre atentos permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, eu sei que os teus olhos, diga, sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Diga, és Deus de perto, és Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Sim, tu és Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for. Eu sei que Ele luta por mim. Seus sonhos não podem ser frustrados, não. Minha esperança está, diga, nas mãos do grande eu sou. Os meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus pode, mas sua palavra vai se cumprir. Diga, Deus, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é
nem filho do homem para que se arrependa. Irmãos, Deus pode até se arrepender de algo que Ele já fez, mas jamais, jamais Ele vai se arrepender daquilo que Ele prometeu que vai fazer na sua vida. Deus não é homem, não é menino. Deus não é. Ele é Deus, e você é filho e é filha de Deus. Queridos, nosso irmão Abdênico está em casa. Informação que ele está em casa. Continue orando pelo Abdênico. Continue orando pela mãe da pastora Dinailza. Vamos orar uns pelos outros. Quantos precisam de oração, de saúde? Quantos? Amém, amém. Deus é contigo, Deus vai te dar vitória, Deus está te dando vitória. Põe a mão no seu coração. Pai querido, Pai celestial, Senhor, tudo que foi dito aqui, tudo que foi falado, tudo que foi liberado, tudo que foi declarado, Senhor, está escrito que em cada promessa existe o sim e o amém. Senhor, nós te agradecemos, nós não temos palavras para dizer o quanto somos gratos por estarmos vivendo, Senhor, aquilo que o Senhor já nos prometeu. Pai querido, Pai celestial, sei com o teu povo, sei com a tua igreja, cada irmã, cada irmão que levantou a sua mão. Senhor, o Senhor é o nosso bem maior. Quando, Senhor, nós somos operados, quando há remédio, tudo, Senhor, no fundo, quem usa os médicos, a medicina, quem permite o bem-estar, a recuperação, é o Senhor. Porque se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela. Pai, cura o teu povo, cura as tuas filhas, os teus filhos. Senhor, olha para as nossas necessidades. Senhor, olha para as nossas finanças. Nós precisamos, Pai, nós pedimos pelo teu transbordar. Nós pedimos, Senhor, pelo derramar de bênçãos sem medidas. Faça isso com o teu povo, faça isso com a tua igreja. Senhor, a obra é tua, te pertence, e nós queremos que o teu nome seja glorificado. Dar-nos uma semana de paz, de bênção, uma semana, Senhor, cheia de vitórias, de lutas, mas de conquista e de vitória. É o que nós por tudo te oramos, é o que nós por tudo te louvamos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do maravilhoso Espírito Santo de Deus seja com você, seja com toda a tua família, hoje e por todo sempre. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana, meus irmãos.